Podemos sentar agora para saborearmos, degustarmos mais uma divina liturgia. Hoje, dia em que nós celebramos as duas colunas da igreja, dois formatos distintos de evangelização, de pregação. Paulo era perseguidor dos cristãos. Depois, quando teve o encontro pessoal com Jesus, a caminho de Damasco, quando ele queria perseguir os cristãos que lá se reuniam, ele teve uma visão de Jesus Cristo, e nesta visão ele foi derrubado, a tradição diz que ele foi derrubado do cavalo, e nessa visão que ele teve com Jesus Cristo, escutou uma voz que disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo pergunta meio que confuso: como assim? Quem é, Senhor, que eu estou perseguindo? Eu não estou perseguindo ao Deus Altíssimo. Se estou entendendo bem, muito provavelmente estou tendo a visão de um anjo, porque Paulo era estudante caprichoso da palavra, da Sagrada Escritura. Ele sabia as possibilidades de um anjo se apresentar a um ser humano para falar, para repreender. Então ele muito provavelmente pensou isso e disse: quem é, Senhor, para que eu persiga? Eu estou perseguindo um bando de maluco, uma seita nova que apareceu aí e que vem aviltar o nome de Deus, querendo quebrar, partir e ensinar coisas diferentes da religião que eu sigo. E Jesus diz para ele: é a mim, Saulo, que tu persegues, o Jesus Cristo. Porque perseguir a igreja é perseguir o próprio Cristo. Fica muito claro nessa passagem da conversão de São Paulo. Então Paulo, quando percebe que de fato estava perseguindo Jesus Cristo, o próprio Deus que se encarnou, ele começa a entender que o que ele estava fazendo era errado. Mas Paulo, ele não muda de vida no aspecto religioso, ele tem a mesma fé, ele mudou o alvo. O alvo dele era a perseguição dos cristãos. Agora o alvo dele é levar os cristãos até Jesus. E é isso que a gente precisa ter, essa firmeza. Mudando de vida, nós precisamos estar com os olhos atentos no Senhor. Combati o bom combate, diz uma das leituras hoje. Completei a corrida e guardei a fé. Agora sei que o prêmio da justiça, o Senhor justo juiz me dará naquele grande dia. Olha que maravilha. Aí a gente já vê São Paulo no fim da sua carreira praticamente, dizendo provavelmente da prisão, ali em Roma, preso em Roma, ele vai dizer: combati o bom combate. Eu completei a carreira. Veja que coisa espetacular. Não importa para nós chegar primeiro ou chegar por último. O que importa é chegar. Nós precisamos chegar. Para chegar, a gente precisa combater esse bom combate que São Paulo combateu. Qual foi o bom combate? O bom combate da fé. Ele de fato debateu com aquelas pessoas que eram pagãs, ele debateu com os judeus, com os fariseus nas sinagogas, para mostrar que aquele Jesus que os judeus tanto esperavam, vejam vocês, que ironia do destino, os doutores da lei, os entendidos da lei, aqueles que tinham a Sagrada Escritura na ponta da língua, liam todo o Shabat, todo o sétimo dia, eles se reuniam para ler as Escrituras, eles eram doutores. O que quer dizer isso? Quer dizer aquele que estudou e conhece e sabe daquilo que fala. Por exemplo, um doutor em História, ele é mestre naquilo que ele está falando, ele sabe do que está falando. Um licenciado em História, ele sabe alguma coisa, mas ele não pode ensinar com a mesma categoria que o doutor em História, porque o que um fez de pesquisa, de estudo, é diferente do outro. E, no entanto, apesar deles serem doutores da lei, doutores da fé, do judaísmo, eles rejeitaram aquilo que eles estavam esperando há muito tempo. Eles estavam esperando o Messias. O Messias chega e eles não conseguem reconhecer o Messias, porque eles pensaram que o Messias ia ser um grande rei, que fosse forte e dominador, e por isso não creram nele. Mas as Sagradas Escrituras, lá, quando fala desse Messias, não fala que ele vai ser um rei forte e dominador. Diz que ele vai governar Israel com cetro de ferro. Mas não é governar a nação Israel, a geografia Israel, o país Israel. É isso que eles não entenderam.
Eles acharam que Jesus, o Messias, ia livrar Israel do Império Romano, das mãos do Império Romano, e aquela região toda ia voltar a ser uma nação, e esse Jesus seria um rei eterno aqui nesta terra. Eles se confundiram porque não era disso que a profecia estava falando. O que significa dizer que o doutorado deles não valeu de nada. E por outro lado nós temos Pedro, onde nós ouvimos o Evangelho dizer uma coisa interessante, porque Jesus responde para Pedro e parece que Jesus falou apenas e exclusivamente com Pedro. Mas como é que começa o início do Evangelho de hoje? Olha o que está escrito. Tendo chegado à região de Cesareia de Filipe, Jesus interrogava seus discípulos. Quem que Jesus estava interrogando? Quem? Quem interrogou? Os discípulos. Ele estava interrogando a Pedro? Não. Ele estava interrogando os discípulos, ou seja, os 12 e todos aqueles que estavam ali sentados ao seu redor. Muito bem. Aí o que é que ele pergunta aos discípulos e não apenas a Pedro? No dizer dos homens, quem é o filho do homem? Aquela entrevista básica, pesquisa Ibope. Quem que o povo está dizendo que eu sou? E eles respondem, né? Para uns, o Senhor é João Batista. Para outros, o Senhor é Elias. Para outros ainda, Jeremias ou algum dos profetas. Pronto. Os discípulos começaram a dizer, respondendo Jesus, quem era Jesus na opinião do povo. Aí o que é que Jesus faz? E vós, quem dizeis que eu sou? Olha que maravilha. Significa dizer que discípulos aqui está significando todos as pessoas que seguiam Jesus. Mas ele volta para os seus 12 discípulos, que mais tarde seriam apóstolos, e pergunta, e para vocês que estão na intimidade maior comigo, quem eu sou? Aí sim, Pedro toma a palavra e responde. Pedro está respondendo no lugar de quem? Dos outros discípulos, sim ou não? Sim. Porque ele perguntou para Pedro? Não, ele perguntou para os discípulos. Mas Pedro, tomando a dianteira, responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Retornando a palavra, Jesus então lhe declarou a Pedro ou aos 12, declarou aos 12 na pessoa de Pedro, porque quando diz aqui, então lhe declarou, parece que realmente Jesus se dirigiu apenas a Pedro, e somente Pedro seria a pedra sobre a qual ele edificaria a sua igreja. Mas da mesma maneira que ele perguntou aos 12 e um respondeu, ele responde aos 12 na pessoa de Pedro. Então ele vai dizer, Simão Pedro, tu és, Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Retornando a palavra, Jesus então lhes declarou, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, pois não foram a carne e o sangue que te revelaram isso, mas o meu Pai que está nos céus. Eu te digo, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tu quem? Somente Pedro? Não, Pedro e os apóstolos. Mas Jesus estava se dirigindo em primeiro lugar a quem respondeu. Mas também ele quis atingir a todos os seus discípulos. Por que o Padre está dizendo isso? Está desmerecendo a pessoa de Pedro? Não. A gente precisa entender que se a fé está lastrada apenas exclusivamente em Pedro, a gente que já é meio que preguiçoso na fé, corre o risco de dizer, é Pedro, né? Tá bom, eu hoje vou para a missa amanhã, porque eu não tiver vontade, não vou. É na pessoa de Pedro, a pessoa de Pedro está lá em Roma, está lá em Constantinopla, está lá em Alexandria. A pessoa de Pedro é representada pelo Papa Francisco, é representada pelo patriarca de Constantinopla, sua beatitude Bartolomeu I, é representada pelos demais patriarcas da Igreja Ortodoxa, das igrejas. Então, não é comigo não, é com eles lá que segurem. Entendem? Mas quando eu entendo que Jesus falou para os discípulos na pessoa de Pedro, o que é que vai acontecer? Eu também sou uma pedrinha desta, onde nós vamos edificar a
igreja de Jesus. Tem uma musiquinha que a gente costuma cantar na igreja, que é mais ou menos assim: a edificar a igreja, a edificar a igreja, a edificar a igreja do Senhor. Irmão, vem ajuda-me, irmão, vem ajuda-me, a edificar a igreja do Senhor. E aí vem diz: eu sou a igreja, tu és a igreja, somos a igreja do Senhor. E faz o convite: irmão, vem ajuda-me, irmão, vem ajuda-me, a edificar a igreja do Senhor. Percebam, Jesus não disse: tu és Pedro, sobre esta pedra fundarei a minha igreja. Não, ele disse: construirei, edificarei. Significa dizer que a igreja nunca está pronta. Estamos sempre caminhando, porque a igreja de Jesus é fundamentada na fé dos apóstolos. Morre um, vem outro, morre um, vem outro. E a cada quantidade de apóstolos que chega, nós vamos edificando e continuando a edificar a igreja sobre esses que hoje aqui estão, até chegar onde nós chegamos. Ou seja, para que Francisco possa dizer que é Papa, tem toda uma história voltando até os apóstolos. E ele, assim como nós, continuamos a constituir a igreja, a construir a igreja. Ou seja, como se Jesus estivesse dizendo hoje: Francisco, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Mas ele também está dizendo: olha, Gregórios, tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Dantas, você é pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Antônia, você é pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Beatriz, você é pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Jesus está dizendo isso a nós, não porque Pedro tirou a importância dele, mas para dizer que nós também, junto com ele e com todos os apóstolos, somos esta igreja onde Jesus continua a edificar a sua igreja. Porque Jesus não fundou a igreja, Jesus ensinou a ser igreja. Olha que coisa espetacular. E quando Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Eu preferi utilizar esse evangelho hoje de manhã lá na paróquia das Candeias. Quando Jesus vai perguntar isso, tem lá narrado na nossa tradução que ele pergunta 3 vezes, mas na verdade não. Jesus perguntou apenas 2 vezes a Pedro se ele o amava. Pedro, tu me amas? A primeira vez. E Pedro respondeu: eu gosto muito do Senhor. Gosto muito. Pedro não respondeu que ama, mas a nossa tradução traz a palavra: eu te amo. Tu sabes que eu te amo. A segunda vez Jesus perguntou: Pedro, tu me amas? E Pedro responde de novo: tu sabes, Senhor, que eu gosto muito de você. E aí Jesus desiste de perguntar se Pedro ama, porque Pedro não estava entendendo o que Jesus estava perguntando. E tá bom, Pedro, vou reformular a pergunta. Pedro, tu gostas muito de mim? Aí ele entristece, mas entende o que Jesus está perguntando. E aí responde. Agora sim Pedro responde: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E aí Jesus manda Pedro apacentar as suas ovelhas. Ou seja, a responsabilidade para apacentar as ovelhas precisa vir de alguém que ama, porque quem ama não se desvia do caminho. Quem ama entrega a sua vida. Quem ama sofre por amor a Deus nosso Senhor. E eu dizia também que às vezes a gente ouve a palavra amor, mas a gente restringe a palavra amor ao círculo da família. O que é isso, padre? Marido e mulher, pais e filhos, irmãos entre si. Então a gente, quando ouve a palavra amor, a gente só consegue pensar de imediato na família. Se o rapazinho ou a rapazinha é solteira, pensa no namorado, amor. Se já são noivos, no noivo. Se já são casados, no esposo ou na esposa. Se já formaram família, nos filhos, e os filhos pensam nos pais, quando a palavra amor é pronunciada. Mas ela é muito mais do que isso. Ela quer falar de uma responsabilidade que nós temos e devemos ter para com os outros e para com nós mesmos, que vai além do sentimento. Amor, de fato, não é sentimento. É uma decisão em Deus. Deus nos amou e amou de tal maneira o mundo, ou seja, se preocupou de tal maneira com o mundo, que se desapegou de seu próprio filho para que esse nos amasse. Maridos, amem as vossas esposas como Cristo amou a igreja, nessa entrega total, nessa preocupação. Então, quando a gente ama, a gente consegue fazer aqui no finalzinho, com maestria, o que Jesus disse: olha, Pedro,
A potência da morte não terá força contra a minha igreja. Dar-te-ei as chaves dos reinos dos céus. E olha que coisa maravilhosa. Tudo o que ligares na terra será ligado no céu. E tudo o que desligares na terra será desligado no céu. Podia Jesus, em sã consciência, colocar tamanha autoridade na mão de pessoas que não amam? De jeito nenhum. Por isso, Jesus pergunta a Pedro: tu me amas? Pedro, vou colocar uma responsabilidade muito grande sobre você e seus colegas, seus irmãos. Mas eu preciso saber, Pedro, você me ama? E Pedro responde, até que enfim responde: tu sabes de todas as coisas, Senhor, tu sabes que eu te amo. A nossa autoridade também só nos é dada, a graça maravilhosa de Deus, à medida que nós amamos. Está nas nossas mãos trazer coisas boas, inclusive a Eucaristia para cada um de vocês. Mas se nós não amamos, nós estamos fazendo vocês perderem o tempo de vocês. Por quê? Porque no dia que vocês descobrirem que o padre está errado, se não tiverem alicerçados na fé, é capaz de vocês largarem Jesus. Ah, o padre fez isso, foi. Ah, que padre safado. Ah, o padre roubou, foi. Ah, o padre é isso, é. Então não quero mais conta com a igreja. Ou seja, ao invés de manter-se fiel à igreja por causa de Jesus Eucarístico, eu estou na igreja porque o padre canta, porque o padre tem uma voz bonita, porque o padre é bonito, né? Já ouvi isso de várias moças a respeito do Lido de Melo, né? Ah, Fabrício de Melo, que não sei o que lá. Sim, tudo bem, mas e aí? Você vai até Jesus por causa que o padre é lindo? Desculpa, você está indo pelo motivo errado. E eu não estou repreendendo as moças que acham que o padre Fábio de Mello é lindo, não estou falando disso. De fato, ele é um rapaz bonito, o aspecto físico dele é simétrico, então ele realmente é um homem bonito. Mas ir até Deus não tem nada a ver com a beleza do sacerdote. Ele é padre mesmo? Aí já não sei. Então lá na Canção Nova, vestido de padre, eu acredito que ele seja padre. Pois é. Não é, eu prefiro não entrar no mérito dessa questão, mas o que eu quero dizer é, a gente tem que ir até nosso Senhor Jesus Cristo por causa dele. A nossa fidelidade é a Deus, independente da pessoa do padre. Se o padre é carismático, reza muito bonito, se ele quando abre a boca e fala, as pessoas caem, repousam no Espírito, se quando o padre fala palavras de ciência, palavras de salvação, palavra disso, palavra daquilo, palavras de cura, quando é bonito na Canção Nova ver, é um espetáculo quando a gente vê isso, né? O senhor está falando para mim agora que está curando a mulher, que é assim, que é assado, faz a descrição, às vezes até cita o nome da pessoa, e isso é maravilhoso porque a graça de Deus acontecendo, mas não é por causa disso que eu tenho que ir na missa. Senão, quando eu for na minha paróquia, onde o padre não é carismático, onde o padre não diz palavra de ciência, onde o padre não diz palavra de cura, onde o padre não impõe as mãos na minha cabeça e a minha doença vai embora, aí eu vou na minha paróquia, onde nada disso acontece, e acho que o Jesus que esse padre meu de minha paróquia celebra não tem importância, ou tem uma importância menor, né? Eu vou para a minha paróquia para celebrar a missa, mas se eu quiser me curar, eu vou para uma caravana lá na Canção Nova, porque lá na Canção Nova eu tenho cura, na minha paróquia eu não tenho. Então você não entendeu a doutrina da igreja. Então você não entendeu que isso que aqui nós fazemos não é um teatro. Quando o padre, pecador, miserável às vezes, impõe as mãos sobre pão e vinho e diz, né? Enviai, Senhor, o vosso Espírito Santo para que se tornem para nós o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, não é mais pão, não é mais vinho. E esse Jesus quer curar a sua vida, quer entrar na sua vida e fazer um rebuliço, como fez na vida de Paulo, que era perseguidor dos cristãos, que passou a ser perseguido. Que fez na vida de Pedro, que era um tosco, grosseirão, duvidou de Jesus, afundou, negou Jesus 3 vezes, mas ganhou essa graça espetacular de ouvir de Jesus sobre esta pedra edificarei a minha igreja e dizer, te darei a chave do reino dos céus. Por quê? Porque ele virou porreta de uma hora para outra? Não! Porque ele entendeu que entregar a vida a Deus é ter da parte de Deus as bênçãos acontecendo em nossa vida. Que nós aprendamos hoje, nesse dia que celebramos Pedro e Paulo, colunas da igreja, chefes juntos da igreja de Cristo, a gente entenda essa graça maravilhosa. Primeiro é amar a Deus, que significa se entregar, se doar, estar disposto até mesmo a perder a vida por causa de Jesus. E depois, assim que a gente abraçar a conversão, mudança de vida,
não voltar para trás de maneira nenhuma. Amém? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.